E aí, tudo bem? Aqui é o Adriano. Antes de iniciar o episódio de hoje, eu preciso dizer que estou muito feliz com essa nova temporada do PDV e nossos novos parceiros. A InWave, empresa de tecnologia para o varejo, e nossos amigos do Varejo 180, além da sua audiência, que é sempre incrível. Super obrigado. Bom, vamos para o episódio de hoje? Certamente você também ouviu uma das notícias mais importantes do ano, quando em agosto a ONU divulgou um estudo histórico sobre mudanças climáticas. O documento contou com a participação de centenas de cientistas que analisaram as evidências coletadas ao redor do planeta. Segundo a ONU, o relatório é um alerta vermelho sobre o uso dos combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, que provocam o superaquecimento e destroem o planeta. O texto diz que as alterações no clima do mundo causadas pelos seres humanos são irrefutáveis e não têm precedentes ao longo de séculos e até milhares de anos. Que a crise atual é irreversível e sem precedentes. Fenômenos climáticos extremos serão cada vez mais frequentes e intensos. Mas também trouxe um alerta planetário. Ainda dá tempo de mudar o futuro. A saída agora para a humanidade é buscar as chamadas fontes de energia limpas e renováveis. Acho que já deu para entender porque o ESG virou febre no mundo dos negócios e está se transformando em sinônimo para boas práticas ambientais, sociais e de governança. Afinal, é cada vez mais importante para as empresas serem reconhecidas por cuidar do meio ambiente, promover impacto social positivo e ter uma conduta corporativa ética. Hoje, eu e Gustavo Carrer voltamos a conversar com o Sandro Benelli, que no episódio 23 deu uma aula sobre governança. Se você ainda não ouviu, vai lá porque vale muito a pena. O Sandro é presidente do Conselho Consultivo do Mestrado Profissional da FGV e um estudioso voltado para o pequeno e médio varejista. Ele vai explicar, sem complicações, por onde você pode começar a praticar o ESG no seu negócio e por que não dá para deixar esse assunto de lado. Eu acho que esse tema é super importante porque ele está ganhando muita atração e eu vou começar falando uma coisa que algumas pessoas dizem, isso é mais uma moda. Olha, talvez as 3 letrinhas mudem de nome, mudem de jeito e as letrinhas em si sejam moda, mas o conceito por trás que nós vamos começar a discutir agora, isso veio para ficar, isso não é moda, isso não é passageiro não, pelo contrário. Então, o que é o E? O E é de environmental, ou seja, esse E, traduzindo do inglês para o português, a gente está falando do meio ambiente. O S é o social, que trazendo do inglês para o português, você pode falar social, mas no fundo é a letra que se preocupa com as pessoas. E o G é o governance, a letra que se preocupa muito com a governança, que a gente já falou um pouco num outro momento, que são os instrumentos e as regras para você garantir que a empresa atinja o objetivo para o qual foi criado, o que ela espera. Como é que isso impacta o varejo? Porque eu acho que isso também é importante. A gente fala, puxa, mas isso está tão longe, daquela sensação assim de o homem foi para a Lua em 69, eu estou em 2010, eu não consigo ir nem para a Europa. Mas não é bem assim. O que às vezes as pessoas querem te fazer acreditar é que você tem que ser muito sofisticado, mas não. Isso tem que começar pequeno, implementar pequeno, porque isso vai mudar a regra do jogo. Se é que já não começou a mudar de uma maneira acelerada. E não é só para o pequeno, é para o pequeno, para o médio e para o grande. E eu diria, pessoal, o seguinte, se hoje essa é uma condição do tipo, puxa, que bacana, você faz isso, você se preocupa com essas práticas de ESG, no futuro não vai ser bacana. No futuro, quem não faz, certamente será penalizado. De que futuro eu estou falando? Alguma coisa entre 3 e 5 anos, eu acho que a penalização vai chegar muito acelerado para esse ramo de varejo, que é o nosso ramo, porque hoje, no ramo de serviços, onde estão inseridos os bancos, etc., isso já chegou. Porque também isso passa a ser cada vez mais uma exigência do consumidor também, né? Você não tem uma questão, não sei se é corporativa ou do mundo dos negócios, né? De você estar inserido nisso também, mas os consumidores cada vez mais olham para como a empresa ela tem se posicionado
nas suas ações, enfim, mesmo você sendo supermercadista de médio porte, né, a sua relação com o seu ambiente social, o seu entorno, né, é preocupante, e as pessoas olham bastante para isso, né, o impacto que você está causando naquele bairro, naquela comunidade. Você tem razão, e dá para a gente colocar, até para suportar um pouco o teu comentário, 3 aspectos que são fundamentais, e eu acho que é importante a gente refletir isso sobre como é que é um pouco a jornada de consumo desse consumidor que está vindo aí. O primeiro aspecto esse cara, ele quer consumir em empresa que tenha propósito. E propósito, ele quer que deixe muito claro qual que é o propósito. Se o propósito só for ganhar dinheiro e expandir, sinto lhe dizer, você está fora do negócio, você vai ficar fora do jogo de consumo. Então, trabalhar essas coisas do ESG, no primeiro ponto te aumenta a capacidade de ser reconhecido pelo consumidor como uma empresa justa, correta, com propósito, e logo ele vai honrar você gastando o dinheiro dele no seu estabelecimento. O segundo ponto importante é que nem jovem e a maioria das pessoas não querem mais trabalhar em empresa que não é ética, empresa que é vilã, empresa, repetindo, que também não tem propósito. Então, para atrair e reter talentos, cada vez mais, sabe, a gente falava com muito orgulho, né, há 20 anos atrás, puxa, eu quero trabalhar na Ambev, como assim? Cara, já não é mais aquele negócio de todo mundo que quer trabalhar na Ambev, porque a Ambev é dura com todo mundo, mata todo mundo, bate em todo mundo, mas todo mundo fica rico. Acabou. Eu conheço muito jovem que não quer nem passar na porta do processo de trainee da Ambev. Ah, mas ainda tem milhares? Tem, porque tem espaço para todo mundo. Mas se vocês pararem para ver, eles mesmos tiveram que se reinventar e estão se reinventando de uma maneira muito acelerada. Você olha o relatório de responsabilidade social da Ambev, cara, é maior que o da Natura. Então, assim, eles têm uma preocupação, mas volta para o varejo. Reter e atrair talentos é muito importante. Então, quando o jovem, o novo colaborador, aquele colaborador que é sênior, mas ele percebe que você está lá para o propósito, cara, ele pode trabalhar até por menos, ele quer se sentir parte de uma coisa maior, que vai deixar um legado para o planeta, vai deixar um legado para a comunidade, vai deixar um legado para os colaboradores onde ele está. E o terceiro ponto, se nada disso te convence, é o seguinte: as empresas que têm melhor governança, em geral, elas têm um risco menor, um risco sistêmico menor. Porque se você controla mais, você tem orçamento, você sabe quando você tem que lucrar, etc., você tem menos risco de quebrar, etc. E empresa que tem menos risco, ela tem um custo de capital menor. Então você consegue ir no banco e fazer empréstimo para uma taxa menor. Então, se a gente não faz pelo amor, pelo menos vai ter que fazer por isso, porque no futuro o cara vai chegar e falar para você assim, não é que hoje, se você é de uma empresa grande e lança um título, um green bond, você paga menos juros para quem vai comprar o título. No futuro vai ser o seguinte, se você não tiver isso, ninguém vai comprar o seu título. E numa empresa pequena vai ser assim, você precisa de 1 milhão para fazer uma loja nova, você tem esses requisitos aqui? Não tem, amigo, não vou nem te emprestar. Porque vai pegar mal eu estar emprestando dinheiro para você, que é uma empresa que não se preocupa com o meio ambiente, com seus colaboradores, com a sociedade em geral e etc. Então, assim, esses pontos que hoje, puxa, que bacana, você pratica, vamos junto, etc. No futuro vai ser, assim, imperativo. Nos Estados Unidos e principalmente na Europa, se vê muitos anúncios de redes varejistas com apelos baseados nos conceitos de ESG, né? Até que ponto esse marketing, e aí usando o termo pejorativo do marketing, né, contribui para a expansão das boas práticas? Será que não estão tratando do tema muito superficialmente, se aproveitando de uma moda nesse momento? Super, dá até vergonha a algumas empresas. Dá vergonha. Assim, Então, assim, o primeiro ponto se for um marketing verdadeiro e se você faz, ótimo. Porque se tem uma coisa que o marketing ensina pra gente em qualquer momento cara, venda os atributos e as experiências que você realmente propicia. Não inventa, não minta. E a expressão, para quem tá mentindo nisso, já tá até classificado, é o tal do greenwashing, né? É como se fosse, ver se é lavagem de dinheiro, ver se um money washing é um greenwashing. Você tá fazendo uma lavagem verde, ou seja, o cara, sabe quando o cara pega uma água de tinta verde e joga por cima assim? Tá jogando uma aguinha verde. Esse greenwashing
É o palavrão que surgiu para dizer o seguinte: pô, vocês estão tapeando a gente. As pessoas percebem. Tem muita gente falando muito, fazendo pouco. Gasta mais em propaganda, em publicidade, do que realmente tomando uma grande atitude. Às vezes tomando medidas práticas, né, que custariam menos que o marketing, né? Rapaz, eu falo que você praticar ESG começar pequenininho. Que nem na governança, né? Exatamente igual na governança. Se pensar que é ciência para fazer foguete, o cara desanima. E não é, pelo contrário. Eu tive em algumas viagens lá para os Estados Unidos, NRF e tal, visitando algumas empresas. A Whole Foods é uma grande referência, né? Mas eu fui em algumas lojas menores, lojas de bairro. Tem um supermercado bem bacana lá no Brooklyn, que chama Brooklyn Harvest, né? E até mesmo redes de fast food voltadas assim para alimentação saudável, que é o Pret a Manger. E o que eu observei? Assim, umas práticas bem bacanas, acessíveis, de você comunicar essa preocupação, né? De ser um produto fresco, de rastreabilidade, né? Falar assim, olha, esse legume ou essa fruta foi colhida na fazenda do seu fulano, pelo ciclano, tal dia, tal hora. Enfim, toda uma preocupação com ter uma transparência, né? E isso tudo de uma maneira muito simples, viu? Escrito à mão, às vezes num papel ou um cartaz, né? O famoso cartaz pintado, né? No supermercado, né? Você acha que essa é uma maneira, principalmente para os pequenos e médios, levar essas práticas de ESG, de preocupação, para o negócio deles, para as pequenas e médias? Para o pequeno e médio, eu acho que isso é impossível de fazer, porque a rastreabilidade ela é muito cara e a cadeia não faz isso no Brasil. Então, quando você quer fazer rastreabilidade no Brasil, você precisa pagar e fazer você mesmo. Tanto que quase ninguém faz rastreabilidade, porque custa muito caro. É muito caro mesmo, não é uma coisa acessível. Não dá para fazer isso, mas dá para fazer o simples. Dá para colocar, olha, num cartaz, na nossa rede, a gente prioriza o produtor rural do nosso município ou do nosso entorno, da nossa micro-região. Isso é rastreabilidade? Não é, mas a maioria das pessoas não está preocupada com isso, ela está preocupada em fazer, poxa, até que enfim alguém que tira lucro nessa região, mas que devolve lucro para essa região, porque esse é o grande ponto, né? Quando a gente fala do S, do ISD, o que você está fazendo no social, no seu entorno. Porque a gente não espera que você que tem uma atuação de supermercado regional esteja fazendo algo que vai ser visto por um cara, sei lá, em Alessund, na Noruega. Ninguém está preocupado com isso, está preocupado, tá bom, você no Alto Tietê, o que você faz para o seu município, o que faz para o seu entorno, o que você faz para a sua rua, para a sua comunidade e para os seus colaboradores. Então, se a gente já começa fazendo o pequeno, e eu gosto dessa ideia de, bom, não dá para... E assim... que eu gosto do seu exemplo cara, pode ser à mão, numa placa dessa tipo, sabe, comunicação de feira, não precisa ser caro não, porque o que vale é você dizer, olha, eu respeito o cara local, eu crio uma comunicação cara local, então se tem foto ou não tem foto, paciência, mas olha, essa semana é o senhor Jorge não sei o que está me entregando folha, é do senhor não sei o que eu estou comprando os ovos. E isso cria uma conexão, e mais do que ser uma coisa boa para o marketing, se você está fazendo isso com consistência e de coração, é ótimo para o ambiente onde você está inserido. E no fundo é isso que o ESG quer, não quer estripulias mirabolantes, sabe? Eu brinco, ESG, pessoal, não é salto mortal nem salto triplo, é salto simples. Está saltando triplo, tem alguma coisa errada, precisa começar a saltar simples primeiro. Eu me lembro de das visitas que a gente fez e conversando com o pessoal daquela rede de hambúrguer Shake Shack, né? Eles faziam um processo seletivo e eles restringiam aonde as pessoas moram. Então eles não queriam apenas privilegiar, vamos dizer, o fornecedor local, mas também quem mora na comunidade. Quer dizer, ele não quer dar um emprego para quem mora muito longe, né? Isso aí tem toda a preocupação com pegada de carbono, o cara não vai ter que se deslocar e tal, mas também com essa questão da comunidade. Ele quer, eu estou empregando pessoas daqui, né? Eu estou gerando salários que vão ser gastos aqui também, né? Então, essa visão, né, é muito interessante quando é comunicado. Então, aqueles quadros típicos de fast food, né, eles faziam questão de colocar e colocar que o cara era um morador da comunidade, né? Eu gosto muito desse exemplo que você deu, porque
Isso quer dizer um pouco o seguinte, sabe? Se você tem uma estrutura um pouco mais organizada e sofisticada, você pode dar voos mais altos. Mas se você não tem, você não precisa não fazer nada. Eu costumo usar para exemplificar, e aqui, pessoal, eu não faço juízo de valor, eu não julgo se a ação é certa ou é correta, eu só vou contar a ação. Vocês vão se lembrar que há mais ou menos um ano, o Magazine Luiza lançou uma ação que era uma seleção de trainees só para negros. Bom, o cara vai falar, eu não tenho condição, não sei onde eu vou pôr as pessoas, não sei como rantear só negro. Meu, você não precisa fazer isso, o Magazine Luiza é uma potência, mas por que você não começa dentro da sua empresa já falando o seguinte, aqui eu não discrimino pessoa de cor ou de raça. É uma ação afirmativa pequena, só que isso precisa ser feito de coração e na prática, tem que vir da presidência, tem que vir uma carta do presidente. E esse tipo de coisa é um exemplo que eu gosto de dar, porque as pessoas falam, mas eu não tenho tamanho, imagina como é que fazer. Você não precisa fazer isso. Faz o que está a seu alcance. Faz o básico, faz o simples. Só que faça e vai evoluindo aos poucos. Ou faça um outro compromisso e faça valer. Olha, aqui homens e mulheres não são discriminados para uma oportunidade. É simples, assim. Não começa pensando em quem está lá fora. Já começa agindo de maneira afirmativa e positiva para quem já está dentro de casa. Não adianta você tratar bem quem está fora e não dar uma oportunidade para quem está... Começa com quem já está aqui. E é mais simples e praticamente te custa nada. Você não vai gastar dinheiro, é só uma política. Diz assim, cara, não tem sentido uma pessoa só porque ela é negra ganhar 10 e o outro na mesma função ganhar 12. Ou não tem sentido uma pessoa nessa função é homem ganhar 10 porque ele é mulher ganhar 8. Não tem sentido isso. Então, isso é uma política de afirmação simples de fazer, ridícula. Só que ela precisa de vontade e precisa realmente partir de cima, para que as pessoas entendam, cara, isso é uma ordem do dono, isso é uma ordem do presidente, mudou a coisa. Aqui a gente agora consegue realmente dizer que tem uma política afirmativa. É óbvio que mesmo com o dono mandando, vai ter casca de banana, vai ter escorregadela, não pense que é só escrever um papel que sai funcionando, não, mas tudo é um processo evolutivo. Mas eu sempre reafirmo o seguinte, poxa, faço simples, cara. Poxa, é aquela coisa simples assim, olha, vai faltar água no planeta, falta água, as pessoas morrem de sede no planeta, porque o planeta tem 1/4 de água doce e 3/4 de água salgada. Então é intuitivo que você devia fechar a torneira enquanto você está escovando os dentes. Bom, na loja, coloca lá um regulador de pressão na torneira dos seus colaboradores do banheiro, coloca lá uma válvula em 2 estágios para dar descarga. São coisas simples. Então assim, eu sou o cara que diz o seguinte, cara, o bom é amigo do ótimo. Não dá para fazer o ótimo, faça o bom, o planeta agradece. Ô Sandro, acho que não há dúvida que a gente caminha para uma sociedade mais crítica e consciente dos impactos do consumo. Mas o preço, né, ainda é uma barreira importante, principalmente em países mais pobres. A gente olhar o próprio Brasil, né, os vários Brasis dentro do Brasil, né? Existe algum estudo que mostra quantas pessoas estariam dispostas a pagar mais por escolher empresas e produtos que respeitam as melhores práticas de ESG? Vários são os estudos nesse sentido, mais abrangentes, né, de intenção de compra, de valorização em geral, mas assim, especificamente de preço, eu não conheço. Mas estudos que fazem essa correlação de propensão a consumo em empresa com propósito, isso tem vários estudos, vários. E não é de hoje não. E eu diria que no mundo financeiro, isso está muito acelerado mesmo. O que complica um pouquinho, tá? É que hoje, infelizmente, não existe um padrão mundial para dizer isso aqui é uma boa prática ESG, isso aqui é uma má prática ESG. E as 4 empresas que são as Big Four de auditoria, Ernst Young, KPMG, Deloitte e Price, eles reuniram e fizeram o primeiro padrão de homologação de regra que os 4, e aparentemente, e eles divulgaram, isso foi adotado pelo World Economic Forum. Mas isso não quer dizer ainda que isso vai ser uma adoção, por vários motivos. Primeiro, porque existem outros grandes players envolvidos. Como é que eu brinco sobre isso? É padrão de tomada, né, pessoal? Até hoje, a tomada do Brasil é uma, na Europa é outra, na África é outra, nos Estados Unidos, e ninguém vai mudar. Só que tomada é você compra adaptador e espeta, né? E eu costumo dizer, qual é o adaptador do cara que mede o ESG na escala da Standard Poor's para adaptar para a escala do Fitch? Não tem esse adaptador de tomada, que é o grande problema. Então, essa primeira ideia dessas 4 grandes empresas de auditorias Big Four é uma proposta que talvez comece a surgir
uma sensação de, puxa, a gente precisa falar a mesma língua, porque hoje a dificuldade de evoluir é não falar a mesma língua. A segunda dificuldade de evoluir é porque esses modelos, eles são modelos que não são feitos para pequenos e médios, né? São feitos para empresas grandes, tem um custo altíssimo, um relatório assim de 90, 70 páginas para você responder, é quase que, eu brinco, isso não é para neófito, isso é para iniciado, né? Então isso não é para empresa média e pequena de varejo, porque simplesmente é impossível. Inclusive, eu faço esse comentário porque isso assim, isso é o core da minha tese do doutorado. Eu estou analisando 8 índices desses internacionais e vou gerar um índice muito mais simples em esforço e custo para pequena e média empresa, para que isso seja a possibilidade da pequena e média empresa utilizar, porque qualquer índice desse, não é nem se o cara der de graça, ninguém vai fazer, porque precisa, não sabe, uma quantidade infinita de gente para responder o relatório. Não só para responder, para gerar o relatório, gerar as informações, quer dizer, para cumprir com tudo, né? É inviável, né? É inviável. Então, assim, a gente vai caminhar para isso, não pode esmorecer, eu acho que a gente tem que ter muita persistência e paciência nesse processo, porque ele não volta para trás, mas independente de você medir para já ter um relatório que dê claramente qual é a tua performance, começa as práticas. As práticas são coisas simples que você vai fazer, eu digo assim, é quase tudo bom senso, né? Bom senso resolve 80% do ESG. Você não precisa ser um cientista para entender que discriminação não é correto, que desigualdade salarial não é correto, que você poluir não é correto. Você não precisa ser um cientista para entender isso. E é isso que eu prego, né? Assim, focar no básico e com consistência e apoiado pela liderança maior, começar a fazer, e não para nunca mais. Como respirar, começou, não para. Sandro, para a gente encerrar nosso bate-papo, você tem algum recado para os varejistas que ainda não colocaram o ESG em pauta? Eu tenho. Pessoal, a primeira coisa é o seguinte, fiquem muito atentos. Isso não, eu vou encerrar como eu comecei, isso não vai passar, isso não é moda. Talvez daqui 2, 3, 4 ou 5 anos o nome seja qualquer outra coisa, mas isso não vai passar. Então é o seguinte, comece. Minha segunda sugestão é comece simples e consistente. Minha terceira sugestão, comece de dentro para fora. Não fique fazendo coisas para a comunidade do entorno enxergar. Comece fazendo coisas para impactar a sua comunidade. Porque você pega um varejista pequeno, ele tem lá 300, 400 colaboradores. Esses caras, eles são potenciais multiplicadores para o bem e para o mal das práticas que você performa. Então comece de dentro para fora. E por último, se hoje isso pode ser uma coisa legal de fazer, no futuro vai ser uma exigência. Então assim, não deixem para começar aos 48 para o segundo tempo ou ficar dependendo do VAR. Faça, porque isso vai ter preço. Pô, Sandro, super obrigado de novo. Putz, um ótimo bate-papo. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. E deixo aqui o convite já para quando você concluir seu doutorado, para que a gente faça um novo bate-papo aí para você contar os resultados da sua pesquisa aí para gente. Eu agradeço muito, assim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar sobre esse assunto que eu acho importantíssimo. Eu agradeço a oportunidade que vocês estão me dando para eu falar sobre pequena e média empresa e sobre pequena e média empresa do varejo, porque ninguém se preocupa muito com esse pessoal, inclusive a academia, assim, as escolas, todo mundo quer fazer cases sobre os grandes varejistas, as grandes indústrias, e essa não é a minha pegada, porque esse pessoal, não sei quantos por cento, mas qualquer coisa entre 70% e 90% do PIB é gerado por empresas pequenas e médias. Então, assim, eu estou numa empreitada há muito tempo para tentar, de alguma maneira, colaborar. Tanto que, qual é a regra que eu expus para mim mesmo? Eu vou desenvolver esse índice, que do ponto de vista de ciência eu estou usando uma metodologia que chama Design Science Research, então esse bicho no final vai chamar um artefato, e cara, eu vou dar de graça isso para quem quiser usar, porque hoje todos os institutos cobram, e eu vou dar de graça. Mas porque eu sou bonzinho? Não, porque eu acho que a gente vem nesse planeta com um propósito, e eu quero fazer um pouquinho do meu, que é ajudar.
Se vão adotar o índice é outra história, mas a minha parte é estudar, adequar e dar um bicho para eles usarem de graça. Espero que no futuro eu volte aqui para dizer para você, cara, tem um pouquinho de empresa já usando aqui, tô feliz. Pô, que show, que show. Super obrigado, Sandro. Muito obrigado, fiquem com Deus aí, bons negócios e bom trabalho para vocês. Este episódio contou com o patrocínio da InWave e o apoio do portal Varejo em Dia. A produção é da SoulPods. Se quiser falar com a gente, entre em contato pelo Instagram, @PorDentroDoVarejo. Abraços, valeu!